Aqui XZW, voz da América Latina, desde o México, transmitindo sua música favorita. Um grandíssimo olá para todos os membros do Fórum Único X-Espírito e para você também que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais. Está começando o último programa do ano, o último Fushcast, o podcast oficial do Fórum Único X-Espírito. Sempre comigo, Lucas de Brito, e com ele, o nosso moderador, Helenaldo. Saudações, pessoal! Finalmente, a última edição desse ano, né? Vamos relembrar tudo que aconteceu no meio CH esse ano. É isso aí, vamos fazer a nossa retrospectiva CH de 2018. Aconteceu muita coisa, então eu acho que um programa dedicado a isso é completamente necessário, inclusive também sendo o último do ano. Então acho que dá pra gente fazer um apanhado muito bom mesmo. Bom, queria agradecer mais uma vez o nosso feedback em relação à terceira edição sobre a dublagem da Maga. Foi um podcast muito interessante, que deu muito trabalho para se editar, mas que no final das contas ficou muito bom. Queria agradecer a todos. Queria agradecer também a galera do Bardo Podcast, que fizeram parceria com a gente aí. Bardo Podcast, que é um podcast novo no meio CH, e eles procuraram a gente para fazer uma parceria. Então, um abraço a todos eles. Inclusive, eu e o Helenaldo, a gente já participou de uma edição lá, que vai ser lançada ainda, e em breve eles também vão participar de um Fushcast conosco. Então, fiquem de olho aí. Se você ainda não se cadastrou no nosso Fórum Único X-Espírito, não perca mais tempo. É só entrar em chaveschapolin.com.br, fazer o seu cadastro e começar a participar com a gente. Então, como dissemos nessa introdução, vamos fazer a nossa retrospectiva 2018 CH. Eu acho que não tem como começar diferente, tem que começar por CH no Multishow. Esse ano, 2018, a grande surpresa pro meio CH, sem dúvida nenhuma, foi a compra das séries pelo canal Apago Multishow do Grupo Globo. Uma das maiores surpresas do meio CH desse ano, né, se podemos dizer assim. Bom, eu diria que é a grande novidade do ano, foi o grande fato que ocorreu esse ano, que trouxe combustível para todo o meio CH, que trouxe essa vida. A galera voltou a buscar sobre Chaves e Chapolin, um movimento ótimo no fórum também. E foi algo que aconteceu logo no começo do ano, né? Logo no dia 30 de janeiro, já foi anunciado que CH foi comprado pelo grupo Globosat para ser exibido no Multishow. E foi algo realmente que pegou todo mundo de surpresa. Só lembrando novamente que nenhum dos dois fóruns acreditou na época que as séries haviam sido compradas pelo Multishow, até a reunião. Só para deixar bem claro isso. Exatamente, o pessoal até achou que era um boato, né? Que o Grupo Globo tinha comprado as séries. Grande parte do meio CH tava meio que descrente, aí teve a reunião, vieram as novidades, inclusive, vindas dessa reunião. O Multishow realmente abriu as portas para os fãs, se preocupou em exibir as séries da melhor forma possível, questão de dublagem, questão de sagas, questão de episódios faltantes. Temos também a questão dos episódios perdidos mundiais, que vamos comentar daqui a pouco. Essa foi a grande bomba do ano, caiu logo no começo. Logo em abril também foi anunciado os dubladores que iam fazer parte dos episódios inéditos, onde tivemos aí o retorno de Daniel Mullen no X-Espírito e também a adição de Mauro Ramos e Isaura Gomes, sendo as grandes novidades aí dessa dublagem da Som de Veracruz. Vale lembrar que o Daniel voltou bem melhorado dessa vez, hein, com relação à dublagem dele da Rio Sol, do lado de 2012. E a Isaura e o dublador do Ruben também ficaram ótimos. Com certeza, inclusive a gente já comentou sobre eles lá no primeiro Fushcast, o Fushcast de retorno, que lançamos em julho. Mas assim, agora que a gente tá no final do ano, já tá quase acabando as exibições dos episódios, já exibiram mais de 200 episódios de cada série, então a gente consegue ver bem aí o trabalho da galera nos inéditos. Tivemos muitos problemas, sim, principalmente ali até a temporada de 75, onde ficou abafamento, mas eu acho que no final das contas o saldo é mais positivo do que negativo, concorda?
Concordo. Agora é aquele negócio. O Multishow também pecou em algumas coisas, ao meu ver. Tipo, a começar pelo aquele problema da censura logo no começo da série, teve essa questão do abafamento. E teve um detalhe também que eles melhoraram já agora pro fim, que foi adicionar legendas nos clipes das séries, que pra mim foi o grande acerto deles. Exatamente, foi anunciado aí que o Mário Lúcio de Freitas ia voltar para fazer algumas músicas de alguns episódios inéditos, só que creio eu que não ficou da forma que a gente esperava alguns clipes, e aí o Multishow optou por legendar alguns clipes que faziam parte de saga, que eram dubladas pela Maga, que tem partes dubladas pela Maga, e enfim, ficou dividido, né, o meio CH ali no começo entre o Dubla Tudo e o Pode Deixar em espanhol mesmo, e no final das contas, o Dubla Tudo não deu certo. Com relação ao Dubla Tudo, temos que entender alguns fatores também, né? Os clipes, aqueles clipes que eram inéditos ainda na época da dublagem da Maga, realmente causariam estranhamento se eles fossem dublados agora. Agora, em contrapartida, outros clipes que já vinham em episódios que só existiam em espanhol, não vê sentido nenhum ter deixado em espanhol, embora que com a legenda tenham ficado bem agradáveis de se assistir, tipo o clipe das bruxas nessa parte 3 da saga da Branca de Neve, por exemplo. Realmente dá essa curiosidade na gente de ver como é que seria dublado, né? Pois é, eu acho que eles deveriam ter adaptado isso, porém... Questões do Multishow, questões internas da Globosat, que infelizmente não vamos ficar sabendo na íntegra. Mas enfim, ali no dia 21 de maio tivemos a estreia das séries do Multishow, começando inclusive com uma novidade, uma sketch com dublagem maga inédita do lote de 90, então o Multishow já chegando mesmo chutando a porta aí, né? Aliás, chutando a porta e convenhamos, viu? Aquela sketch ali tem uma piada que hoje em dia seria censurada se fosse na nova dublagem, hein? Realmente, assim como a piada do Chapolin foi censurada ali no início, mas como foi dublagem maga, então não tinha como cortar isso. Pois é. Ainda lembrando da piada. E dizem que ambiente de cinema não é perigoso. Dois meses depois saiu a notícia que o Multishow ia atrás dos episódios perdidos mundiais. Bom, os primeiros episódios perdidos mundiais que o Multishow conseguiu foi a segunda parte do Festival da Boa Vizinhança, né? Um festival de vizinhos que foi exibido no dia 10 de outubro, e o episódio das pulgas. Com essas pulgas não se brinca de pula-pula, e a sketch do Dr. Chapatinho Contrabando, que foi exibido no último dia 11 de dezembro. Em novembro, a gente teve também a notícia, no dia 18 de novembro, a gente teve a notícia que o Multishow conseguiu mais 3 episódios perdidos mundiais, completando a coleção aí dos episódios perdidos mundiais que o SBT exibe, que foi o Muitas Marteladas, de 74, Serpintou Uma Questão de Talento, de 76, esses 2 episódios vão ser exibidos no segundo ciclo, e o Errar é Humano, a primeira parte aí da saga das Novas Vizinhas, de 78, e vai ser exibido agora no começo de janeiro. Então, com relação aos perdidos mundiais, com certeza foi a maior surpresa de todas, assim, dessa exibição do Multishow. E pelos que eles conseguiram até agora, sem dúvida alguma, está sendo um saldo bastante positivo. Realmente, eles conseguiram todos os episódios perdidos mundiais que o SBT exibe hoje em dia. E eu acho que é uma grande conquista do canal, é um grande passo, assim, pelo menos pra gente, como podemos dizer, pelo menos pra gente ficar animado, assim, de uma certa forma, né? Prestar mesmo atenção nesse cuidado que o canal tá tendo com as séries. O Multishow vai se tornar o canal que exibe CH mais completo no mundo no segundo ciclo, que vai ser quando vai passar o restante dos episódios perdidos mundiais que eles conseguiram. A gente realmente vê ali o cuidado do canal, essa disposição do canal pra poder exibir da melhor forma possível. Nesse ponto foi um ponto bastante positivo deles, que eles realmente resolveram ouvir os fãs e entender bem o que se passa com as séries aqui no Brasil, como elas são exibidas, o que falta, o que precisou ser dublado, redublado, infelizmente, por causa do SBT. Enfim, foi um grande acerto da parte deles. Com certeza, eu acho que esse ponto da abertura aos fãs foi o principal ponto, assim, do Multishow em relação ao SBT, por exemplo. Porque o SBT ele sempre foi fechado em relação a isso. Quando se abriu aos fãs, abriu de uma forma muito mesquinha, podemos dizer assim. Mas não, o Multishow foi ali, se abriu aos fãs, né? Buscou a melhor forma possível de exibir isso tudo. E a gente tá vendo aí um ótimo trabalho na questão de exibição das séries, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de frisar, uma coisa que eu não entendo. Como o Multishow, nessa primeira leva, conseguiu descobrir coisas maga que eram inéditas no SBT, em contrapartida não conseguiu dublagem de coisa que o SBT já tinha exibido? Bom, o que a gente deduz,
que o SBT ele enviou em algum momento para Televisa esses inéditos, essas esquetes inéditas, ou até mesmo episódio inédito, como aconteceu no caso do Chapolin, para Televisa em algum momento antes de 2012. E aí a Televisa já tinha, talvez tenha tido algum acordo, SBT e Televisa, na época que foi exibido no Cartoon Network, na TLN, na TBS, para esses episódios não aparecerem ali. Apesar de que quando a exibição vieram nesses episódios, não vieram tão dedicadas assim, né? Só a TLN mesmo que resolveu exibir na ordem cronológica, porque era um canal da Televisa, querendo ou não. Mas assim, na questão dos semelhantes, como eles voltaram em 2012, eu acredito que o SBT só enviou essas fitas nessa época, sabe? E vai saber como é que é o acordo da Televisa com o SBT. Eu creio que desorganização é pouco pra isso, porque, cara, a gente tem episódios semelhantes redublados no Multishow, eu acho isso muita falta de profissionalismo mesmo, principalmente da parte da Televisa, porque às vezes o SBT até enviou, mas a Televisa não colocou no catálogo, sabe? Não tem como entender isso mesmo. Aliás, eu tenho outro ponto também a mencionar. Foi o fato desses perdidos mundiais não terem recebido um tratamento de imagem por parte do Multishow. Um exemplo mesmo foi esse episódio das pulgas do Chapolin. Tanto a imagem como o áudio deles estavam péssimos para exibição, pelo menos na minha opinião. Foi anunciado em julho que o episódio das pulgas viria, que eles tinham conseguido o episódio das pulgas. Não sabemos quando realmente veio, mas eu acho que pelo menos para uma ediçãozinha de imagem ali dava um tempo. Nossa, e como dava, pô, um exemplo mesmo. Há uns anos atrás, o Bruno Sampa, ele fez uma remasterização com uma cópia de uma reprise de 2008, por exemplo. E a imagem ficou ótima, perfeita, bem melhor do que a que foi ao ar essa semana. Sim, exatamente. Remasters feitos por fãs conseguiram ficar melhor do que, enfim, do que a própria Televisa, com todo o dinheiro que ela tem, não consegue fazer para poder recuperar isso tudo. Ficamos aí esperando para ver se pelo menos no segundo ciclo vamos ter aí alguma modificação na imagem desses episódios perdidos mundiais, um melhor tratamento. Esperamos que sim, porque realmente, como são masters únicas, não tem como renovar com a Televisa essas imagens. Qualquer tratamento ali que melhore essa imagem é bem-vindo. Aliás, com relação a esse do Errar é Humano, esse vai ser outro que provavelmente veremos com a imagem péssima também. Ela já tem uma imagem meio que baleada no próprio SBT. Sim, sim. Inclusive, ele no lote velho, a imagem era toda esverdeada. Nesse lote novo já foi o SBT que deu uma colorida na imagem. É como eu falei, a Televisa não tem mais esses episódios, então não tem como a própria Televisa tratar esses episódios, aí é questão do SBT mesmo. E eu acredito que como o SBT enviou as masters pro Multishow, não enviou a edição deles, creio que é por isso que a imagem vai tão baleada, pode ser isso também. Né? Cara, na real a Televisa tem, pô, o que falta pros caras ali é preguiça pra revirar o acervo e consertar os erros que eles fizeram no passado. Mas que eles têm. Toda essa questão dos episódios perdidos mundiais, a gente discutiu na nossa segunda edição do Fushcast, que foi dedicada a esse assunto. Teve a participação do Igor e do Luiz também, foi um papo bem bacana. Então, se você ainda não escutou, corre lá no fórum e corre no YouTube que estão disponíveis lá. A gente fez essa recapitulação dos principais pontos da exibição do Multishow e qual é o saldo do Multishow até aqui. Como eu falei, a gente comentou no podcast dedicado a esse assunto, só que estava muito no início ainda, estava na temporada de 74, a gente já está na temporada de 78, já está quase terminando as exibições, como eu falei, foram mais de 200 episódios de cada série exibidos. Na sua opinião, como é que tá o Multishow até aqui? Pra mim, eu estou com um saldo mais positivo do que negativo. Primeiro porque as dublagens até agora ficaram ótimas, claro, falando dos episódios inéditos, não dos episódios redublados. Agora, o único ponto ainda que só fica mesmo a questão, que é no caso o ponto negativo, é somente ainda a questão do abafamento nos primeiros episódios e a imagem com alguns, que eu acredito que o Multishow pode perfeitamente restaurá-los para um próximo ciclo. Concordo que o saldo é mais positivo do que negativo, como citei lá atrás. O Multishow tá fazendo um ótimo trabalho na questão das exibições. A dublagem tem as suas ressalvas, os problemas técnicos têm as suas ressalvas, mas eu acho que pro segundo ciclo eles vão ter mais tempo para corrigir os problemas, mais tempo para corrigir tudo que deu de errado no primeiro. O feedback eu acho que foi muito válido também dos fãs, tanto no grupo quanto nos fóruns. Então vamos ver como é que vai ser o Multishow pro segundo ciclo. A gente torce aí para que venham mais novidades e também torcemos para que dê tudo certo.
Chegou a hora do nosso bloco Mix, onde a gente vai falar sobre várias notícias que saíram a respeito do CH nesse ano. A gente já pode começar ali pelo mais importante de todos, na minha opinião, que foi um musical dedicado a Chespirito, que vai acontecer no Brasil ainda sem data definida para estreia, mas eu acho que vai ser muito bom, assim. Cara, eu vejo esse musical como algo válido, desde que ele, quando seja lançado, também tenha acesso às cidades do interior do Brasil e não fique apenas renegado a Rio São Paulo. Minha opinião, é claro. Realmente, Chaves e Chapolin, principalmente, são as séries mais conhecidas, é algo nacional, todo mundo conhece, então, assim, ficar preso não só a Rio São Paulo, mas ficar preso às capitais, acredito que seria meio que uma negligência por parte dos produtores. A gente também não sabe quanto vai custar isso, né? Às vezes é por isso também que fica preso só às capitais, mas idealmente seria muito bom mesmo que esse musical chegasse a vários lugares do Brasil. E outra coisa também, outro ponto que eu queria ressaltar aqui, é que esse musical não esteja só focado em Chaves, né? Porque Chespirito não é só Chaves, apesar de Chaves ser o que faz mais sucesso no Brasil. Então, se eles focarem em toda a carreira mesmo de Chespirito, em todos os personagens, ou na maioria dos personagens possíveis, ou nos que são mais famosos, realmente eu acho que pode tirar uma coisa de muito bom proveito mesmo. A gente também teve o lançamento das artes scales da Iron Studios, que ainda restavam. Chaves foi lançado ano passado, no final do ano passado, e esse ano a Iron Studios lançou os bonecos do Seu Madruga, do Chapolin Colorado, do Seu Barriga e do Pico. Cara, vou ser sincero contigo, velho. Eu não gostei muito desses bonecos, não, sério. Não é nem pelo fato deles... É tipo assim, na prática são uns bonecos bons, mas eles não lembram em nada os atores da série. Isso aí foi uma ressalva que vários fãs fizeram. Realmente, os personagens, o que mais parecia ali, o que mais lembrava era o Madruga, né? O que mais lembrava o Ramon. Mas, assim, eu acho que isso é melhor do que nada, porque infelizmente a gente não tem, assim, uma empresa como, por exemplo, Hot Toys, que lança bonecos aí da cultura pop, action figures da cultura pop perfeitos, que realmente parecem os atores. Mas a Ari Studios, assim, eu acho que para um início, ela fez um bom trabalho. Tanto é que eles anunciaram aí na Comic Con Experience, nesse mês de dezembro, um novo boneco do Chapolin, que aí já parecia um pouco mais com o Chespirito. Inclusive a roupa dele era de pano também. Questão de aperfeiçoamento sempre. Bom, mas no caso, tipo, de parecer, no caso... Velho, era só contratar um designer que fosse competente. É só dar um exemplo aqui. Você citou a Hot Toys. Hot Toys acho que acredito que é a pioneira, a principal mesmo, que existe. É a referência no mercado. O problema são o preço deles, mas em contrapartida, os bonecos deles são bem realistas. Agora tem um outro exemplo também, tem a NECA. A NECA faz uns bonecos bem realistas também e o preço é bem acessível. Eu creio que eles optaram pela Ari Studios para poder lançar aqui no Brasil, por ser a marca mais conhecida em território nacional. Então, acredito assim que, inclusive, a SBT também esteve envolvido na questão do licenciamento, porque a marca é do SBT aqui no Brasil, para licenciamento de produtos. Então, eu acho que questão de negócios, creio eu que foi mais fácil, mais proveitoso, questão de dinheiro também, fazer com a Aero Studios. Como eu falei, vamos ver aí se realmente tem outras versões desses bonecos mais para frente, nos próximos anos. Eu acho que é uma tendência. CH é uma coisa que dá muito dinheiro mesmo, principalmente aqui no Brasil. Acho que é o principal país que dá dinheiro em questão de CH. Então, realmente, vamos ver aí se tem mais aperfeiçoamento desses bonecos. Falando novamente de bonecos, a gente também teve o anúncio que vão sair Funkos na categoria Pop de CH. Vão sair Funkos de Chaves e Chapolin. É um outro ótimo lançamento também. Pra você ver como o meio CH ainda vive, e vive muito bem. Sim, ele é muito rentável, como eu acabei de falar, e a Televisa deve ganhar rios de dinheiro com isso. Uma pena, como eu falei, eu já citei aqui no podcast, que infelizmente o legado não é tratado da forma certa pela Televisa. Você vê o tanto de dinheiro que eles ainda ganham com o CH. E eu fiquei muito surpreso assim, da Funko lançar bonecos de Chaves e Chapolin, porque, querendo ou não, Chaves e Chapolin é uma coisa que é muito contida na América Latina, e você pega uma empresa desse tamanho, tão famosa, que é verdadeiramente uma febre entre principalmente as pessoas mais jovens, mas de todas as idades também, com diversos bonecos aí da cultura pop, de heróis e tudo, lançar boneco CH, eu acho isso uma empreitada muito interessante, pode abrir as portas também para grandes empresas aí se interessar, por que não, a fazer esses bonecos. E fechando aqui o nosso bloco Mix, a gente também teve aqui no Brasil a entrevista no The Noite do Danilo Gentili de Esteban e Miguel Valdez. Essa entrevista aí que foi ao ar em maio, no dia 9 de maio. E também tivemos a presença da Ana Lilian de la Macorra no dia 18 de junho. Essa entrevista dos filhos do Ramon foi bem interessante, tipo...
Foi interessante saber que o Ramon, na vida real, era o mesmo das séries. E também interessante saber que vai ter um filme sobre a vida dele que o Gentili tá coproduzindo junto com os filhos dele. Cara, eu tô muito curioso mesmo pra ver esse filme. Inclusive, foi esse o motivo deles virem ao Brasil. Foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil. Foi esse o motivo. Então, sério, eu tô realmente muito ansioso pra esse documentário, focando na vida do Ramon. Ramon, que é um ator tão querido por todos os fãs. Tem, em quase unanimidade, o melhor personagem de Chaves, que é o Seu Madruga. Então, vamos ver como é que vai ser. Eles trouxeram também várias curiosidades nessa entrevista. Foi uma entrevista muito bacana mesmo. E realmente, vamos ver aí quando é que vai ser lançado esse documentário. Aliás, outra coisa também que é bom lembrar é que os fãs estrangeiros descobriram uma entrevista que o Ramon deu a uma revista mexicana no fim dos anos 70 e ele dá uma outra versão para a saída dele das séries. É verdade, isso aí inclusive eu esqueci de colocar na pauta. Foi descoberto aí por um fã, não lembro quem foi agora, me desculpe se você está ouvindo e eu não lembro que foi você, mas descobriram numa revista uma entrevista do Ramon. Inclusive, aí vai contra realmente a versão que todo mundo conhecia. Sim, sim. Ele menciona, por exemplo, que ele tinha pedido um empréstimo ao Roberto, ele tinha negado. Nessa entrevista, ele dá uma versão totalmente diferente, ou seja, vai contra aquilo que os fãs já conheciam. Por exemplo, que ele havia saído das séries por conta do Carlos Villagrán ter saído um ano antes. Ele desce duras críticas ao Carlos. Inclusive, a gente vai deixar o link dessa entrevista, né, da imagem dessa revista, no post no fórum e também na descrição no YouTube, para vocês verem aí, porque creio eu que isso não foi muito difundido em meio CH, assim, essa entrevista. Inclusive, se eu não me engano, ela tá em espanhol também, mas dá para entender. Assim, também, como ele fala que pediu um empréstimo a Chespirito na época e Chespirito não cedeu. Então, são essas versões de bastidores que às vezes dão informações desencontradas mesmo. Um caso clássico disso foi a Florinda Mesa falando coisas absurdas em relação ao Ramon Valdez. Tem até uma entrevista com os filhos do Ramon e eles falam que não é verídico isso aí tudo. Também temos casos também de entrevistas com Maria Antonieta de las Neves, essas coisas todas que dão essas informações desencontradas. Se realmente foi isso que aconteceu, nunca saberemos, porque Ramon infelizmente já faleceu, Carlos está vivo ainda, dá a versão que ele dá, então, enfim, é uma coisa que a gente não vai ficar sabendo mesmo a verdade pura. Então é muito bom a gente ter uma versão do próprio Ramon, uma coisa que a gente não tinha tido até então. Todo mundo porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Vamos falar também do nosso Fórum Único Chespirito, começando, por que não, pelo nosso podcast que voltou em julho, relançado ainda sob o nome de Podcast, que era o nome antigo de quando fazíamos em 2011, e rebatizado na edição seguinte de Fushcast, nome esse que veio para ficar. Voltamos com o auxílio dele, que está aqui, o Helenaldo, que foi quem trouxe a ideia, firmamos a parceria, estamos com tudo aí. Tivemos essas nossas 3 edições, fizemos a parceria com o Bar do Podcast, e falando por mim mesmo, foi algo muito especial esse ano, já que o podcast é um projeto que considero o meu xodó dentro do fórum, e retornar com ele foi algo sem palavras. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, Helenaldo. Cara, não tem nada que agradecer. Se esse podcast tá no ar até agora, isso é por sua causa. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na moderação no ano passado, o podcast era uma das minhas pautas de campanha. Quer dizer, embora eu não tenha dito no fórum, mas era um desejo meu. Eu sempre fui amante do formato. O problema era que eu não tinha a menor ideia de como gravar e editar um. Portanto, naquela época não tinha como botar a ideia em prática. Até que a gente conseguiu colocar no nosso grupo fechado esse ano. E, para minha surpresa, você, que era o criador da edição antiga do podcast, estava lá e o projeto foi adiante. Verdade, foi algo por acaso que acabou dando certo. Então só tenho a agradecer essa parceria e agradecer também todo o feedback que recebemos nas 3 edições lançadas até então. Foi uma coisa muito boa mesmo, fiquei totalmente surpreendido com isso. E é isso que faz o Fushcast continuar do jeito que é. Faz a gente ter a motivação de continuar esse trabalho, de trazer o melhor, sempre com novidades e assuntos interessantes. Então, meu muito obrigado mesmo. Tivemos também no último dia 25 de dezembro, dia do Natal, o aniversário de 17 anos do Fórum Único Chespirito. Falar do Fórum Único é um prazer, porém, infelizmente, o fórum acabou ficando um pouco defasado, tipo, com relação aos outros grupos. Se bem que também que a fórmula dos fóruns de discussão também já ficou um pouco ultrapassada hoje em dia, tanto que é difícil ter um movimento lá, até mesmo com essas exibições do Multishow. Eu só espero que nesse ano que vem agora, o movimento melhore, já que vem um novo ciclo de reprises e com isso, mais novidades.
Concordo contigo quando você diz sobre o formato de fórum ser algo infelizmente já ultrapassado, mas a gente consegue segurar as pontas aí, são 17 anos no ar, devemos isso a muitas pessoas, mas especialmente a atual equipe de administração, que é a mesma desde quando eu fui moderador. Então, deixo aqui agradecimentos especiais ao Wendy, ao Zé Antônio e ao Lucas Fernando, e para toda a equipe de moderação do fórum, são as pessoas que fazem de tudo para o FUSH continuar no ar, trilhando essa história tão longa. E agradecimentos especiais também a todos os membros ativos no FUSH, afinal, se o fórum ainda está no ar nesta era dos mais diversos meios de discussão na internet, é graças também a todas as gerações que já passaram por lá, então agradecemos muito. E também nesse ano de 2018 a gente teve uma descoberta incrível no fórum, que infelizmente de uma certa forma veio tarde demais, que foi o canal internacional da Televisa no Vimeo. Agradecimentos especiais ao Giovanni Santos, que foi o usuário que achou esse canal. Canal esse que tem ali algumas produções brasileiras em espanhol e também algumas novidades relacionadas a Chaves e Chapolin. A primeira novidade de todas foi uma fala a mais no famoso episódio da sinuca, que é apostar que eu nunca mais entro numa aposta de 75, que não tem os minutos finais da dublagem maga, mas lá no canal internacional da Televisa no Vimeo tinha uma fala a mais no vídeo que está lá, então acaba reforçando a ideia de que o SBT não perdeu os minutos finais desse episódio, não. Você falou uma descoberta bastante interessante. Aliás, falando desse canal, o que mais me chamou a atenção mesmo foi o fato de que a sketch do Cristóvão Colombo, que esse ano estreou com dublagem inédita maga no Multishow, já estava postado nesse canal há mais de um ano. Exatamente, esse foi o motivo que eu falei que infelizmente ele veio tarde demais agora há pouco. Mas chegou tarde demais, né? Porque a gente esperou essa sketch estrear no Multishow e ela já estava disponível pra gente há um ano e a gente não sabia onde. A outra novidade em relação às séries CH foi a chamada na primeira parte do episódio do Parque de Diversões, dublado pela Rio Sound em 2012, a chamada para a segunda parte, feita pela Dona Florinda, que a gente não conhecia também até então, já que a SBT sempre cortava esse anúncio no final da primeira parte, emendando com a segunda. Até mesmo quando o SBT ainda exibia a série no Sinal Rede, que era apenas um episódio só, e eles exibiram por um bom tempo esses episódios da Rio Sound por lá, eles não exibiam essa chamada, eles cortavam. Eu sei disso porque eu gravava essas exibições na época. Pois é, isso aí foi muito válido, era algo que a gente não conhecia, totalmente inédito. Então, meus agradecimentos especiais mais uma vez ao Giovanni Santos, que foi quem descobriu o canal, e a todos os usuários que se propuseram a procurar essas coisas lá. Meus parabéns a todos. Então é isso, fechamos aqui a nossa última edição do ano do Fushcast, fechamos aqui a nossa retrospectiva CH, agradecendo mais uma vez a presença e parceria dele, Helenaldo. Eu que agradeço, Lucas, foi um prazer enorme gravar de novo com você. Enfim, a última edição do ano. Foi demais voltar com esse projeto, e que no ano que vem vai ter várias edições e muitas novidades. Eu queria desejar um feliz ano novo a todos os usuários e administradores do Fórum Único e agradecer novamente a você. Um feliz ano novo, Lucas. Feliz ano novo para você, Helenaldo, e também para você, membro do Fórum Único Chespirito e ouvinte do Fushcast. Esse ano de 2019 promete com grandes novidades, principalmente aqui, já começando por essa edição, onde estamos estreando a nossa nova identidade visual do Fushcast. Identidade visual essa que vai continuar por todo 2019. E não é só isso não, a primeira edição desse novo ano que vem aí vem com uma ótima surpresa, vocês não perdem por esperar mesmo. E antes que eu me esqueça, quero parabenizar aqui a gigantesca marca de 1 milhão de inscritos atingidos nesse ano de 2018 pelo FushTube, o canal do fórum. É uma conquista muito especial para todos aqueles que participaram desse processo de revitalização do canal e para você que nos acompanha, seja há um mês, há um ano ou mais que isso. Essa conquista também é de vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado em nome de todo o Fushcast, a todos aqueles que fizeram parte desse projeto em 2018, um feliz 2019 e até a próxima.
Aqui XZW, Voz da América Latina, desde o México, transmitindo sua música favorita. Um grandíssimo olá para todos os membros do Fórum Único Chespirito e para você também que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais. Está começando o último programa do ano, o último Fushcast, o podcast oficial do Fórum Único Chespirito. Sempre comigo, Lucas de Brito, e com ele, o nosso moderador, Helenaldo. Saudações, pessoal! Finalmente, a última edição desse ano, né? Vamos relembrar tudo que aconteceu no meio CH esse ano. É isso aí, vamos fazer a nossa retrospectiva CH de 2018. Aconteceu muita coisa, então eu acho que um programa dedicado a isso é completamente necessário, inclusive também sendo o último do ano. Então acho que dá pra gente fazer um apanhado muito bom mesmo. Bom, queria agradecer mais uma vez o nosso feedback em relação à terceira edição sobre a dublagem da Maga. Foi um podcast muito interessante, que deu muito trabalho para se editar, mas que no final das contas ficou muito bom. Queria agradecer a todos. Queria agradecer também a galera do Bar do Podcast, que fizeram parceria com a gente aí. O Bar do Podcast, que é um podcast novo no meio CH, e eles procuraram a gente para fazer uma parceria. Então, um abraço a todos eles. Inclusive, eu e o Helenaldo, a gente já participou de uma edição lá, que vai ser lançada ainda, e em breve eles também vão participar de um Fushcast conosco. Então, fiquem de olho aí. Se você ainda não se cadastrou no nosso Fórum Único Chespirito, não perca mais tempo. É só entrar em chaveschapolin.com.br, fazer o seu cadastro e começar a participar com a gente. Então, como dissemos nessa introdução, vamos fazer a nossa retrospectiva 2018 CH. Eu acho que não tem como começar diferente, tem que começar por CH no Multishow. Esse ano, 2018, a grande surpresa pro meio CH, sem dúvida nenhuma, foi a compra das séries pelo canal Apago Multishow do Grupo Globo. Uma das maiores surpresas do meio CH desse ano, né, se podemos dizer assim. Bom, eu diria que é a grande novidade do ano, foi o grande fato que ocorreu esse ano, que trouxe combustível para todo o meio CH, que trouxe essa vida. A galera voltou a buscar sobre Chaves e Chapolin, um movimento ótimo no fórum também. E foi algo que aconteceu logo no começo do ano, né? Logo no dia 30 de janeiro, já foi anunciado que CH foi comprado pelo grupo Globosat para ser exibido no Multishow. E foi algo realmente que pegou todo mundo de surpresa. Só lembrando novamente que nenhum dos dois fóruns acreditou na época que as séries haviam sido compradas pelo Multishow, até a reunião. Só para deixar bem claro isso. Exatamente, o pessoal até achou que era um boato, né? Que o Grupo Globo tinha comprado as séries. Grande parte do meio CH tava meio que descrente, aí teve a reunião, vieram as novidades, inclusive, vindas dessa reunião. O Multishow realmente abriu as portas para os fãs, se preocupou em exibir as séries da melhor forma possível, questão de dublagem, questão de sagas, questão de episódios faltantes. Temos também a questão dos episódios perdidos mundiais, que vamos comentar daqui a pouco. Essa foi a grande bomba do ano, caiu logo no começo. Logo em abril também foi anunciado os dubladores que iam fazer parte dos episódios inéditos, onde tivemos aí o retorno de Daniel Mullen no Chespirito e também a adição de Mauro Ramos e Isaura Gomes, sendo as grandes novidades aí dessa dublagem da Som de Vera Cruz. Vale lembrar que o Daniel voltou bem melhorado dessa vez, hein, com relação à dublagem dele da Rio Sol, do lado de 2012. E a Isaura e o dublador do Ruben também ficaram ótimos. Com certeza, inclusive a gente já comentou sobre eles lá no primeiro Fushcast, o Fushcast de retorno, que lançamos em julho. Mas assim, agora que a gente tá no final do ano, já tá quase acabando as exibições dos episódios, já exibiram mais de 200 episódios de cada série, então a gente consegue ver bem aí o trabalho da galera nos inéditos. Tivemos muitos problemas, sim, tivemos muitos problemas, principalmente ali até a temporada de 75, onde ficou o abafamento, mas eu acho que no final das contas o saldo é mais positivo do que negativo, concorda? Concordo. Agora é aquele negócio. O Multishow também pecou em algumas coisas, ao meu ver. Tipo, a começar pelo aquele problema da censura logo no começo da série, teve essa questão do abafamento. E teve um detalhe também que eles melhoraram já agora pro fim, que foi adicionar legendas nos clipes das séries, que pra mim foi o grande acerto deles. Exatamente, foi anunciado aí que o Mário Lúcio de Freitas ia voltar para fazer algumas músicas de alguns episódios inéditos, só que creio eu que não ficou da forma que a gente esperava alguns clipes, e aí o Multishow optou por legendar
alguns clipes que faziam parte de saga, que eram dubladas pela Maga, que tem partes dubladas pela Maga. E, enfim, ficou dividido, né? O meio CH ali no começo entre o Dubla Tudo e o Pode Deixar em espanhol mesmo. E no final das contas, o Dubla Tudo não deu certo. Com relação ao Dubla Tudo, temos que entender alguns fatores também, né? Os clipes, aqueles clipes que eram inéditos ainda na época da dublagem da Maga, realmente causariam estranhamento se eles fossem dublados agora. Agora, em contrapartida, outros clipes que já vinham em episódios que só existiam em espanhol, não vê sentido nenhum terem deixado em espanhol, embora que com a legenda tenham ficado bem agradáveis de se assistir, tipo o clipe das bruxas nessa parte 3 da saga da Branca de Neve, por exemplo. Realmente dá essa curiosidade na gente de ver como é que seria dublado, né? Pois é, eu acho que eles deveriam ter adaptado isso, porém... Questões do Multishow, questões internas da Globosat, que infelizmente não vamos ficar sabendo na íntegra. Mas enfim, ali no dia 21 de maio tivemos a estreia das séries do Multishow, começando inclusive com uma novidade, uma sketch com dublagem maga inédita do lote de 90, então o Multishow já chegando mesmo chutando a porta aí, né? Aliás, chutando a porta e convenhamos, viu? Aquela sketch ali tem uma piada que hoje em dia seria censurada se fosse na nova dublagem, hein? Realmente, assim como a piada do Chapolin foi censurada ali no início, mas como foi dublagem maga, então não tinha como cortar isso. Pois é. Ainda lembrando da piada. E dizem que ambiente de cinema não é perigoso. Dois meses depois saiu a notícia que o Multishow ia atrás dos episódios perdidos mundiais. Bom, os primeiros episódios perdidos mundiais que o Multishow conseguiu foi a segunda parte do Festival da Boa Vizinhança, né? Um festival de vizinhos que foi exibido no dia 10 de outubro, e o episódio das pulgas. Com essas pulgas não se brinca de pula-pula, e a sketch do Dr. Chapatinho Contrabando, que foi exibido no último dia 11 de dezembro. Em novembro, a gente teve também a notícia, no dia 18 de novembro, a gente teve a notícia que o Multishow conseguiu mais 3 episódios perdidos mundiais, completando a coleção aí dos episódios perdidos mundiais com a SBT Exibe, que foi o Muitas Marteladas, de 74, Serpintou Uma Questão de Talento, de 76, esses 2 episódios vão ser exibidos no segundo ciclo, e o Errar é Humano, a primeira parte aí da saga das Novas Vizinhas, de 78, que vai ser exibido agora no começo de janeiro. Então, com relação aos perdidos mundiais, com certeza foi a maior surpresa de todas, assim, dessa exibição do Multishow. E pelos que eles conseguiram até agora, sem dúvida alguma, está sendo um saldo bastante positivo. Realmente, eles conseguiram todos os episódios perdidos mundiais que o SBT exibe hoje em dia. E eu acho que é uma grande conquista do canal, é um grande passo, assim, pelo menos pra gente, como podemos dizer, pelo menos pra gente ficar animado, assim, de uma certa forma, né? Prestar mesmo atenção nesse cuidado que o canal tá tendo com as séries. O Multishow vai se tornar o canal que exibe CH mais completo no mundo no segundo ciclo, que vai ser quando vai passar o restante dos episódios perdidos mundiais que eles conseguiram. A gente realmente vê ali o cuidado do canal, essa disposição do canal pra poder exibir da melhor forma possível. Nesse ponto foi um ponto bastante positivo deles, que eles realmente resolveram ouvir os fãs e entender bem o que se passa com as séries aqui no Brasil, como elas são exibidas, o que falta, o que precisou ser dublado, redublado, infelizmente, por causa do SBT. Enfim, foi um grande acerto da parte deles. Com certeza, eu acho que esse ponto da abertura aos fãs foi o principal ponto, assim, do Multishow em relação ao SBT, por exemplo. Porque o SBT ele sempre foi fechado em relação a isso. Quando se abriu aos fãs, abriu de uma forma muito mesquinha, podemos dizer assim. Mas não, o Multishow foi ali, se abriu aos fãs, né? Buscou a melhor forma possível de exibir isso tudo. E a gente tá vendo aí um ótimo trabalho na questão de exibição das séries, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de frisar, uma coisa que eu não entendo. Como o Multishow, nessa primeira leva, conseguiu descobrir coisas maga que eram inéditas no SBT, em contrapartida não conseguiu dublagem de coisa que o SBT já tinha exibido? Bom, o que a gente deduz é que o SBT ele enviou em algum momento para a Televisa esses inéditos, essas sketches inéditas, ou até mesmo episódios inéditos, como aconteceu no caso do Chapolin, para a Televisa em algum momento antes de 2012, e aí a Televisa já tinha. Talvez tenha tido algum acordo SBT e Televisa na época que foi exibido no Cartoon Network, na TLN, na TBS, para esses episódios não aparecerem ali. Apesar de que quando a exibição vieram nesses episódios, não vieram tão dedicadas assim, né? Só a TLN mesmo que resolveu exibir na ordem cronológica, porque era um canal da Televisa, querendo ou não.
Mas assim, na questão dos semelhantes, como eles voltaram em 2012, eu acredito que o SBT só enviou essas fitas nessa época, sabe? E vai saber como é que é o acordo da Televisa com o SBT. Eu creio que desorganização é pouco pra isso, porque, cara, a gente ter episódios semelhantes, redublados no Multishow, eu acho isso muita falta de profissionalismo mesmo, principalmente da parte da Televisa, porque às vezes o SBT até enviou, mas a Televisa não colocou no catálogo, sabe? Não tem como entender isso mesmo. Aliás, eu tenho outro ponto também a mencionar. Foi o fato desses perdidos mundiais não terem recebido um tratamento de imagem por parte do Multishow. Um exemplo mesmo foi esse episódio das pulgas do Chapolin. Tanto a imagem como o áudio deles estavam péssimos para exibição, pelo menos na minha opinião. Foi anunciado em julho que o episódio das pulgas viria, que eles tinham conseguido o episódio das pulgas. Não sabemos quando realmente veio, mas eu acho que pelo menos para uma ediçãozinha de imagem ali dava um tempo. Nossa, e como dava, pô, um exemplo mesmo. Há uns anos atrás, o Bruno Sampa, ele fez uma remasterização com uma cópia de uma reprise de 2008, por exemplo. E a imagem ficou ótima, perfeita, bem melhor do que a que foi ao ar essa semana. Sim, exatamente. Remasters feitos por fãs conseguiram ficar melhor do que, enfim, do que a própria Televisa, com todo o dinheiro que ela tem, não consegue fazer para poder recuperar isso tudo. Ficamos aí esperando para ver se pelo menos no segundo ciclo vamos ter aí alguma modificação na imagem desses episódios perdidos mundiais, um melhor tratamento. Esperamos que sim, porque realmente, como são masters únicas, não tem como renovar com a Televisa essas imagens. Qualquer tratamento ali que melhore essa imagem é bem-vindo. Aliás, com relação a esse do Errar é Humano, esse vai ser outro que provavelmente veremos com a imagem péssima também. Ela já tem uma imagem meio que baleada no próprio SBT. Sim, sim. Inclusive, ele no lote velho, a imagem era toda esverdeada. Nesse lote novo já foi o SBT que deu uma colorida na imagem. É como eu falei, a Televisa não tem mais esses episódios, então não tem como a própria Televisa tratar esses episódios, aí é questão do SBT mesmo. E eu acredito que como o SBT enviou as masters pro Multishow, não enviou a edição deles, creio que é por isso que a imagem vai tão baleada, pode ser isso também. Cara, na real a Televisa tem, pô, o que falta pros caras ali é preguiça pra revirar o acervo e consertar os erros que eles fizeram no passado. Mas que eles têm. Toda essa questão dos episódios perdidos mundiais, a gente discutiu na nossa segunda edição do Fushcast, que foi dedicada a esse assunto. Teve a participação do Igor e do Luiz também, foi um papo bem bacana. Então, se você ainda não escutou, corre lá no fórum, corre no YouTube que estão disponíveis lá. A gente fez essa recapitulação dos principais pontos da exibição do Multishow e qual é o saldo do Multishow até aqui. Como eu falei, a gente comentou no podcast dedicado a esse assunto, só que estava muito no início ainda, estava na temporada de 74, a gente já está na temporada de 78, já está quase terminando as exibições, como eu falei, foram mais de 200 episódios de cada série exibidos. Na sua opinião, como é que tá o Multishow até aqui? Pra mim, eu estou com um saldo mais positivo do que negativo. Primeiro porque as dublagens até agora ficaram ótimas, claro, falando dos episódios inéditos, não dos episódios redublados. Agora, o único ponto ainda que só fica mesmo a questão, que é no caso o ponto negativo, é somente ainda a questão do abafamento nos primeiros episódios e a imagem com alguns, que eu acho e eu acredito que o Multishow pode perfeitamente restaurá-los para um próximo ciclo. Concordo que o saldo é mais positivo do que negativo, como citei lá atrás. O Multishow tá fazendo um ótimo trabalho na questão das exibições. A dublagem tem as suas ressalvas, os problemas técnicos têm as suas ressalvas, mas eu acho que pro segundo ciclo eles vão ter mais tempo para corrigir os problemas, mais tempo para corrigir tudo que deu de errado no primeiro. O feedback eu acho que foi muito válido também dos fãs, tanto no grupo quanto nos fóruns. Então vamos ver como é que vai ser o Multishow pro segundo ciclo. A gente torce aí para que venham mais novidades e também torcemos para que dê tudo certo. Chegou a hora do nosso bloco Mix, onde a gente vai falar sobre várias notícias que saíram a respeito do CH nesse ano. A gente já pode começar ali pelo mais importante de todos, na minha opinião, que foi o musical dedicado a Chespirito, que vai acontecer no Brasil ainda sem data definida para estreia, mas eu acho que vai ser muito bom, assim. Cara, eu vejo esse musical como algo válido, desde que ele, quando seja lançado, também tenha acesso às cidades dos interiores do Brasil e não fique apenas renegado a Rio São Paulo. Minha opinião, é claro. É, realmente, Chaves e Chapolin, principalmente, são as séries mais conhecidas, é algo nacional, todo mundo conhece, então, assim, ficar preso não só a Rio São Paulo, mas ficar preso às capitais, acredito que seria
meio que uma negligência por parte dos produtores. A gente também não sabe quanto vai custar isso, né? Às vezes é por isso também que fica preso só às capitais. Mas, idealmente, seria muito bom mesmo que esse musical chegasse a vários lugares do Brasil. E outra coisa também, outro ponto que eu queria ressaltar aqui, é que esse musical não esteja só focado em Chaves, né? Porque Chespirito não é só Chaves, apesar de Chaves ser o que faz mais sucesso no Brasil. Então, se eles focarem em toda a carreira mesmo de Chespirito, em todos os personagens, ou na maioria dos personagens possíveis, ou nos que são mais famosos, realmente eu acho que pode tirar uma coisa de muito bom proveito mesmo. A gente também teve o lançamento das artes scales da Iron Studios, que ainda restavam. Chaves foi lançado ano passado, no final do ano passado, e esse ano a Iron Studios lançou os bonecos do Seu Madruga, do Chapolin Colorado, do Seu Barriga e do Kiko. Cara, vou ser sincero contigo, velho. Eu não gostei muito desses bonecos, não, sério. Não é nem pelo fato deles... É tipo assim, na prática são uns bonecos bons, mas eles não lembram em nada os atores da série. Isso aí foi uma ressalva que vários fãs fizeram. Realmente, os personagens, o que mais parecia ali, o que mais lembrava era o Madruga, o que mais lembrava o Ramon. Mas, assim, eu acho que isso é melhor do que nada, porque infelizmente a gente não tem, assim, uma empresa como, por exemplo, o Hot Toys, que lança bonecos aí da cultura pop, action figures da cultura pop perfeitos, que realmente parecem os atores. Mas a Ari Studios, assim, eu acho que para um início, ela fez um bom trabalho. Tanto é que eles anunciaram aí na Comic Con Experience, nesse mês de dezembro, um novo boneco do Chapolin, que aí já parecia um pouco mais com o Chespirito. Inclusive a roupa dele era de pano também. Questão de aperfeiçoamento sempre. Bom, mas no caso, tipo, de parecer, no caso... Velho, era só contratar um designer que fosse competente. É só dar um exemplo aqui. Você citou a Hot Toys. Hot Toys acho que acredito que é a pioneira, a principal mesmo, que existe. É a referência no mercado. O problema são o preço deles, mas em contrapartida, os bonecos deles são bem realistas. Agora tem um outro exemplo também, tem a NECA. A NECA faz uns bonecos bem realistas também e o preço é bem acessível. Eu creio que eles optaram pela Ari Studios para poder lançar aqui no Brasil, por ser a marca mais conhecida em território nacional. Então, acredito assim que, inclusive, o SBT também esteve envolvido na questão do licenciamento, porque a marca é do SBT aqui no Brasil, para licenciamento de produtos. Então, eu acho que questão de negócios, creio eu que foi mais fácil, mais proveitoso, questão de dinheiro também, fazer com a Aero Studios. Como eu falei, vamos ver aí se realmente tem outras versões desses bonecos mais para frente, nos próximos anos. Eu acho que é uma tendência. CH é uma coisa que dá muito dinheiro mesmo, principalmente aqui no Brasil. Acho que é o principal país que dá dinheiro em questão de CH. Então, realmente, vamos ver aí se tem mais aperfeiçoamento desses bonecos. Falando novamente de bonecos, a gente também teve o anúncio que vão sair Funkos na categoria Pop de CH. Vão sair Funkos de Chaves e Chapolin. É um outro ótimo lançamento também. Pra você ver como o meio CH ainda vive, e vive muito bem. Sim, ele é muito rentável, como eu acabei de falar, e a Televisa deve ganhar rios de dinheiro com isso. Uma pena, como eu falei, eu já citei aqui no podcast, que infelizmente o legado não é tratado da forma certa pela Televisa. Você vê aí o tanto de dinheiro que eles ainda ganham com o CH. E eu fiquei muito surpreso assim, da Funko lançar bonecos de Chaves e Chapolin, porque, querendo ou não, Chaves e Chapolin é uma coisa que é muito contida na América Latina, e você pega uma empresa desse tamanho, tão famosa, que é verdadeiramente uma febre entre principalmente as pessoas mais jovens, mas de todas as idades também, com diversos bonecos aí da cultura pop, de heróis e tudo, lançar boneco CH, eu acho isso uma empreitada muito interessante, pode abrir as portas também para grandes empresas aí se interessar, por que não, a fazer esses bonecos. E fechando aqui o nosso bloco mix, a gente também teve aqui no Brasil a entrevista no The Noite do Danilo Gentili de Esteban e Miguel Valdez. Essa entrevista aí que foi ao ar em maio, no dia 9 de maio. E também tivemos a presença da Ana Lilian de la Macorra no dia 18 de junho. Essa entrevista dos filhos do Ramon foi bem interessante, tipo... Foi interessante saber que o Ramon, da vida real, era o mesmo das séries. E também interessante saber que vai ter um filme sobre a vida dele que o Gentili tá coproduzindo junto com os filhos dele. Cara, eu tô muito curioso mesmo pra ver esse filme. Inclusive, foi esse o motivo deles virem ao Brasil. Foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil. Foi esse o motivo. Então, sério, eu tô realmente muito ansioso pra esse documentário, focando na vida do Ramon. Ramon, que é um ator tão querido por todos os fãs. Tem, em quase unanimidade, o melhor personagem de Chaves, que é o Seu Madruga. Então, vamos ver como é que vai ser. Eles trouxeram também várias curiosidades nessa entrevista. Foi uma entrevista muito bacana mesmo. E realmente, vamos ver aí quando é que vai ser lançado esse documentário. Aliás, outra coisa também que é bom lembrar
é que os fãs estrangeiros descobriram uma entrevista que o Ramon deu a uma revista mexicana no fim dos anos 70, e ele dá uma outra versão para a saída dele das séries. É verdade, isso aí inclusive eu esqueci de colocar na pauta, foi descoberto aí por um fã, não lembro quem foi agora, me desculpe se você está ouvindo e eu não lembro que foi você, mas descobriram numa revista uma entrevista do Ramon, inclusive aí vai contra realmente a versão que todo mundo conhecia. Sim, sim. Ele menciona, por exemplo, que ele tinha pedido um empréstimo ao Roberto, ele tinha negado. Nessa entrevista ele dá uma versão totalmente diferente, ou seja, vai contra aquilo que os fãs já conheciam, por exemplo, que ele havia saído das séries por conta do Carlos Villagrán ter saído um ano antes. Ele desce duras críticas ao Carlos. Inclusive, a gente vai deixar o link dessa entrevista, né, da imagem dessa revista, no post no fórum e também na descrição no YouTube, para vocês verem aí, porque creio eu que isso não foi muito difundido em meio CH, assim, essa entrevista. Inclusive, se eu não me engano, ela tá em espanhol também, mas dá para entender, assim, também como ele fala que pediu um empréstimo a Chespirito. Na época, e Chespirito não cedeu, então são essas versões de bastidores que às vezes dão informações desencontradas mesmo. Um caso clássico disso foi a Florinda Mesa falando coisas absurdas em relação a Ramon Valdez. Tem até uma entrevista com os filhos do Ramon e eles falam que não é verídico isso aí tudo. Também temos casos também de entrevistas com Maria Antonieta de las Neves, essas coisas todas que dão essas informações desencontradas. Se realmente foi isso que aconteceu, nunca saberemos, porque Ramon infelizmente já faleceu, Carlos está vivo ainda, dá a versão que ele dá, então, enfim, é uma coisa que a gente não vai ficar sabendo mesmo a verdade pura. Então é muito bom a gente ter uma versão do próprio Ramon, uma coisa que a gente não tinha tido até então. Todo mundo porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Vamos falar também do nosso Fórum Único Chespirito, começando, por que não, pelo nosso podcast que voltou em julho, relançado ainda sob o nome de Podcast, que era o nome antigo de quando fazíamos em 2011, e rebatizado na edição seguinte de Fushcast, nome esse que veio para ficar. Voltamos com o auxílio dele, que está aqui, o Helenaldo, que foi quem trouxe a ideia, firmamos a parceria, estamos com tudo aí. Tivemos essas nossas 3 edições, fizemos a parceria com o Bar do Podcast, e falando por mim mesmo, foi algo muito especial esse ano, já que o podcast é um projeto que considero meu xodó dentro do fórum, e retornar com ele foi algo sem palavras. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, Reinaldo. Ah, cara, não tem nada que agradecer. Se esse podcast tá no ar até agora, isso é por sua causa. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na moderação no ano passado, o podcast era uma das minhas pautas de campanha. Quer dizer, embora eu não tenha dito no fórum, mas era um desejo meu. Eu sempre fui amante do formato. O problema era que eu não tinha a menor ideia de como gravar e editar um. Portanto, naquela época eu não tinha como botar a ideia em prática. Até que a gente conseguiu colocar no nosso grupo fechado esse ano. E, para minha surpresa, você, que era o criador da edição antiga do podcast, estava lá e o projeto foi adiante. Verdade, foi algo por acaso que acabou dando certo. Então só tenho a agradecer essa parceria e agradecer também todo o feedback que recebemos nas 3 edições lançadas até então. Foi uma coisa muito boa mesmo, fiquei totalmente surpreendido com isso. E é isso que faz o Fushcast continuar do jeito que é. Faz a gente ter a motivação de continuar esse trabalho, de trazer o melhor, sempre com novidades e assuntos interessantes. Então, meu muito obrigado mesmo. Tivemos também no último dia 25 de dezembro, dia do Natal, o aniversário de 17 anos do Fórum Único Chespirito. Falar do Fórum Único é um prazer, porém, infelizmente, o fórum acabou ficando um pouco defasado, tipo, com relação aos outros grupos. Se bem que também que a fórmula dos fóruns de discussão também já ficou um pouco ultrapassada hoje em dia, tanto que é difícil ter um movimento lá, até mesmo com essas exibições do Multishow. Eu só espero que nesse ano que vem agora, o movimento melhore, já que vem um novo ciclo de reprises e com isso, mais novidades. Concordo contigo quando você diz sobre o formato de fórum ser algo infelizmente já ultrapassado, mas a gente consegue segurar as pontas aí, são 17 anos no ar, devemos isso a muitas pessoas, mas especialmente a atual equipe de administração, que é a mesma desde quando eu fui moderador. Então, deixo aqui agradecimentos especiais ao Wendy, ao Zé Antônio e ao Lucas Fernando, e para toda a equipe de moderação do fórum, são as pessoas que fazem de tudo para o Fush continuar no ar, trilhando essa história tão longa. E agradecimentos especiais também a todos os membros ativos no Fush. Afinal, se o fórum ainda está no ar nesta era dos mais diversos meios de discussão na internet, é graças também a todas as gerações que já passaram por lá. Então agradecemos muito.
E também nesse ano de 2018 a gente teve uma descoberta incrível no fórum, que infelizmente de uma certa forma veio tarde demais, que foi o canal internacional da Televisa no Vimeo. Agradecimentos especiais ao Giovanni Santos, que foi o usuário que achou esse canal. Canal esse que tem ali algumas produções brasileiras em espanhol e também algumas novidades relacionadas a Chaves e Chapolin. A primeira novidade de todas foi uma fala a mais no famoso episódio da sinuca, que é apostar que eu nunca mais entro numa aposta de 75, que não tem os minutos finais da dublagem maga, mas lá no canal internacional da Televisa no Vimeo tinha uma fala a mais no vídeo que está lá, então acaba reforçando a ideia de que o SBT não perdeu os minutos finais desse episódio não. Você foi uma descoberta bastante interessante. Aliás, falando desse canal, o que mais me chamou a atenção mesmo foi o fato de que a sketch do Cristóvão Colombo, que esse ano estreou com dublagem inédita maga no Multishow, já estava postado nesse canal há mais de um ano. Exatamente, esse foi o motivo que eu falei que infelizmente ele veio tarde demais agora há pouco. Mas chegou tarde demais, né? Porque a gente esperou essa sketch estrear no Multishow e ela já estava disponível pra gente há um ano e a gente não sabia onde. A outra novidade em relação às séries CH foi a chamada na primeira parte do episódio do Parque de Diversões, dublado pela Rio Sound em 2012, a chamada para a segunda parte, feita pela Dona Florinda, que a gente não conhecia também até então, já que a SBT sempre cortava esse anúncio no final da primeira parte, emendando com a segunda. Até mesmo quando o SBT ainda exibia a série no Sinal Rede, que era apenas um episódio só, e eles exibiram por um bom tempo esses episódios da Rio Sound por lá, eles não exibiam essa chamada, eles cortavam. Eu sei disso porque eu gravava essas exibições na época. Pois é, isso aí foi muito válido, era algo que a gente não conhecia, totalmente inédito. Então, meus agradecimentos especiais mais uma vez ao Giovanni Santos, que foi quem descobriu o canal, e a todos os usuários que se propuseram a procurar essas coisas lá. Meus parabéns a todos. Então é isso, fechamos aqui a nossa última edição do ano do Fushcast, fechamos aqui a nossa retrospectiva CH, agradecendo mais uma vez a presença e parceria dele, Helenaldo. Eu que agradeço, Lucas, foi um prazer enorme gravar de novo com você. Enfim, a última edição do ano. Foi demais voltar com esse projeto, e que no ano que vem vai ter várias edições e muitas novidades. Eu queria desejar um feliz ano novo a todos os usuários e administradores do Fórum Único e agradecer novamente a você. Um feliz ano novo, Lucas. Feliz ano novo para você, Lenaldo, e também para você, membro do Fórum Único Chespirito e ouvinte do Fushcast. Esse ano de 2019 promete com grandes novidades, principalmente aqui, já começando por essa edição, onde estamos estreando a nossa nova identidade visual do Fushcast. Identidade visual essa que vai continuar por todo 2019. E não é só isso não, a primeira edição desse novo ano que vem aí vem com uma ótima surpresa, vocês não perdem por esperar mesmo. E antes que eu me esqueça, quero parabenizar aqui a gigantesca marca de 1 milhão de inscritos atingidos nesse ano de 2018 pelo FushTube, o canal do fórum. É uma conquista muito especial para todos aqueles que participaram desse processo de revitalização do canal e para você que nos acompanha, seja há um mês, há um ano ou mais que isso. Essa conquista também é de vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado em nome de todo o Fushcast, a todos aqueles que fizeram parte desse projeto em 2018, um feliz 2019 e até a próxima.